Olá, povo de Deus, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo neste momento. Creia que Deus está aí contigo, do teu ladinho, peça aquilo que queres, não é mesmo? A mensagem aqui em Tiago 1,19, que diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Não é mesmo? E aqui em Josué 22, 30 até o 34, mas eu vou ler aqui o 33 e o 34, que diz: e pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel, e os filhos de Israel louvaram a Deus e não falaram mais em subir à guerra contra eles em exército, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade deram ao altar o nome de Ed, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Então, nesse momento aqui, da mensagem da palavra de Deus que está em Josué, que eles dizem aqui que o altar, a despedida de Josué, e também já entra o altar do testemunho, né? O altar do testemunho. Então, sabemos ali da guerra que iria se travar por causa desse altar, não é mesmo? Então, o texto põe, né? O texto põe a pau uma solução interessante para um julgamento, eu diria um julgamento precipitado. Após terem, né, eram várias tribos, após elas terem se apartado das demais tribos de Israel, as tribos de Ruben e de Gade e metade da tribo de Manassés, elas, o que está dizendo aqui? Que elas construíram, né? Diz aqui que elas construíram um altar. E a construção daquele altar por essas tribos trouxe revolta às outras que estavam ali instaladas em Canaã, do outro lado do Jordão. Então, as tribos de Canaã pensaram que aquele altar serviria para oferecer sacrifícios a deuses, aos santos, né? Então, eles achavam que aquele altar teria sido feito para isso. E com esse pensamento, né? E com esse pensamento houve ali uma suspeita quase que comprovada, né? Então, através dessa suspeita, poderia se instalar ali uma guerra entre as tribos, né? Umas que aceitavam e aquelas que não aceitavam que aquele altar tivesse sido levantado para oferecer holocausto aos deuses, aos santos, aos deuses que outras tribos tinham como Deus e não o Deus Todo-Poderoso. Então, as tribos de Canaã pensaram que aquele altar serviria para oferecer sacrifício a esses deuses formados pela mão do homem, construído pela mão do homem, né? Mas o altar que as tribos haviam ali, construíram para si, não era destinado à oferta de sacrifício, né? Não seria destinado à oferta de sacrifício a outros deuses, os quais eles não conheciam. Então, seriam sim, aquele altar seria sim para oferecer holocausto, sacrifício, mas a Deus Todo-Poderoso. Então, até eles, né, descobrirem, e através de conversas, de diálogo, entenderem que aquele altar teria sido sim, né, destinado à oferta de sacrifício a Deus, mas eles sabiam que não teria sido um altar feito para sacrifícios e holocausto ao nosso Deus, mas sim como um memorial. Foi oferecido como um memorial. Então, até eles descobrirem a intenção, de fato, os líderes de Israel instaladas, né? As tribos de Israel que estavam instaladas ali em Canaã, como diz aqui a palavra de Deus, né?
Voltaram da terra de Gileade à terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhes a resposta. Então, se eles não tivessem parado para ouvir um pouquinho, buscar resposta, ali teria sido, a guerra teria sido instaurada ali, não é mesmo? Então ia haver muitas mortes e só porque as pessoas não pararam para ouvir, não pararam para perguntar o porquê daquele altar, para que serviria aquele altar. Então, às vezes acontece também muita coisa na vida da gente, as pessoas às vezes têm tem atitudes que não convêm, às vezes não é o seu caráter, às vezes aquela atitude do momento, atitude momentânea, não é mesmo? E às vezes as pessoas acabam fazendo algo assim que vem a se arrepender. Então eles aqui pararam um pouco e aí foi quando Deus deu a resposta, né? Porque ali haveria sim uma guerra injusta, sem fundamento, não é mesmo? Certamente acontece também em muitos outros países, guerras, conflitos em países, estados, comunidades e famílias, né? Poderiam ser evitados tudo isso se a atitude tomada fosse como a daqueles líderes, né? Das tribos, aqueles sábios das tribos de Canaã. Ouvir mais foi o que eles fizeram, ouvir mais e falar menos. Então, hoje em dia está tão difícil, a gente sabe que hoje está difícil, as pessoas parar para ouvir, e às vezes a gente precisa, né? Às vezes, na maioria das vezes, a gente precisa ser ouvida, e aí com essa correria do dia a dia, quem para ouvir o próximo, não é mesmo? Então, mas nesse tempo aqui, era uma correria sim, eles também trabalhavam, não é uma vida de hoje como a vida de hoje, né? Mas também trabalhavam, eram trabalhos mais braçais, trabalhos também que exigiam muita força, muito tempo também, mas que as tribos aqui, a tribo de Canaã foi sábio quando parou para ouvir, para que não houvesse um derramamento de sangue entre essas tribos, né? Que é o que diz aqui, que ele até diz aqui: nunca tal nos aconteça que nos rebelemos contra o Senhor, ou que hoje nos abandonássemos o Senhor, edificando o altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, fora do altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Então, ouvindo, pois, Finés, o sacerdote, os príncipes da congregação e os cabeças dos milhares de Israel, que com eles estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade, os filhos de Manassés, pareceu bem aos seus olhos. Então, aquele altar não foi construído nesse pensamento, nesse intuito de adorar outros deuses, e sim um altar foi um altar direcionado mesmo, direcionado ao nosso Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Então foi aí que evitou a guerra, foi aí que evitou os conflitos entre as tribos, né? Então essa foi a intenção de desse altar, um altar em memorial ao Senhor, como um altar de agradecimento, né? Eles queriam agradecer a Deus, ter algo para agradecer a Deus pelo amor, por tantas coisas que ele fez pelo povo dele e que estava fazendo que eles construíram aquele altar em memorial a ele, não para oferecer holocausto, como as outras tribos estavam pensando que seria para oferecer holocausto. Não é mesmo? Então é uma mensagem assim para que a gente possa meditar, às vezes até nas nossas atitudes, não é mesmo? Às vezes a gente pensa de uma forma, mas age de outra, e aí às vezes as nossas atitudes são levadas tão a sério, não é mesmo? E
Então, que essa palavra sirva, né, para a gente pensar um pouquinho e que sirva de meditação para mim e para você. Um abraço, fique com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.